dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio do Pré-Requisitos Cast. Tô aqui com o meu grande amigo Lucas Cardoso. E aí, Lucão? E aí, Jorge? E aí, pessoal? Vamos lá, episódio bem bacana esse. Vamos de novo. Vamos de novo, né? Mas, Lucas, antes eu queria dar só uns recadinhos. Primeiro que, cara, nosso episódio da China tá até agora bombando. A gente realmente teve uns terceiro boom de acessos. Foi incrível. O Ricardo botou a bola lá pra cima. Sim, China massa. demais, Abraço né, pro velho? Ricardo. Grande abraço, cara. Episódio incrível, sim. Incrível. Mas, Lucas, o nosso episódio de hoje também tem a ver com a China, também tem a ver com toda essa onda de sair do país. Porque tu vê que tudo é ligado, né, cara? A gente começou a falar sobre China, começaram a vir já alguns comentários, gente já nos chamando para perguntar algumas coisas. E aí tu vê que, na verdade, as pessoas realmente querem saber mais disso, né? Querem saber como é que é para sair do país. Tu vê que um dos nossos maiores episódios de acessos é justamente aquele nosso primeiro, aquele que eu falo sobre como foi sair da Alemanha, né? Que a gente até tem que gravar outro, né? Porque o pessoal tem que gravar uma versão 2, dizendo né? que falta bastante informação. Acho que tem muita coisa ainda pra falar. Não, tem muita coisa. Então, as dúvidas que mais surgem, cara, são dúvidas das mais recorrentes e que, assim, eu tô cansado de responder coisas do tipo, tá, mas como é que foi pra chegar até aí? Tá, mas como é que foi a tua mudança? Tá, mas e tua família? Tá, e tua filha? Então, assim, cara, tem um monte de dúvidas sobre como é sair do país. Eu só saí do país uma vez, né, pra trabalhar, né? Eu só saí só do Brasil pra vir pra cá, pra Alemanha. Só que o nosso convidado de hoje, cara, esse cara, ele realmente conseguiu zerar o passaporte, como é o título desse episódio. Nosso convidado de hoje, eu não conheço ele pessoalmente, ele é o marido de uma grande amiga minha, e a gente acabou se conhecendo, assim, hoje a gente tem sabe, a gente troca umas ideias muito legais sobre muita coisa, não só sobre sair do país. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou te pedir só uma coisa, Marcelo. Fala pausadamente pra mim, pra essa audiência e pro Lucas, todos os países que tu morou, por favor. E aí, beleza, pessoal? Eu vou listar alguns, assim, eu vou começar pela Austrália, que é mais fácil para mim cronologicamente. Austrália, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, Hong Kong, China, daí eu vou para a Europa, República Tcheca, Portugal, Espanha, Londres, que é Inglaterra, Estônia, indo para os Estados Unidos e Canadá e Brasil. Basicamente esses. Meu Deus, cara. Cara, é incrível. Se tu gostou disso, fica com a gente, porque o episódio vai ser sobre esse cara que viajou o mundo inteiro e, tem muita história pra contar e vai te ajudar com certeza a tu dar o primeiro passo pra sair do país. Fica com a gente. Imperdível. Pois é, galera, como vocês viram, nosso convidado, Marcelo Barbosa, ele realmente conseguiu zerar os passaportes. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ter feito isso, a não ser aqueles pilotos de Fórmula 1. Bom, Marcelo, já que você tá aí, cara, te apresenta um pouquinho pra galera. Meu nome é Marcelo Barbosa e eu trabalho hoje como SRE na Clarify, que é uma empresa de inteligência artificial que trabalha, não especificamente, mas nosso maior cliente é a Air Force dos Estados Unidos, parte de drones e parte de caças, e eu trabalho na parte de orquestração de GPUs e multiclouds, trabalhando com um time que está espalhado pelo mundo, e eu trabalho de casa, basicamente, apesar de ter um escritório aqui na Estônia, onde eu moro atualmente. Nossa, cara. Cara, que currículo, Não, que currículo, cara. Eu tô com uma dúvida, assim, que eu tô desde o dia que a gente se conheceu, Quantos sistemas tributários tu já trabalhou na vida, mano? Alguns. Sem sombra de dúvida, o pior é o brasileiro. Sem sombra de dúvida.
Você tem sistemas horríveis também. Eu posso dizer que o australiano é um sistema bem automatizado, mas ele é bem pesado em termos de estado, em termos de taxas. Tem excelentes surpresas, como a Tailândia, que apesar de ser um país que tem rei e os militares mandam no país, é super liberal e você paga simplesmente 10% de imposto na fonte e não existe mais imposto. Não existe imposto de renda, não existe imposto em cima do produto e empreendedorismo é muito forte, tanto que street food é uma coisa quase que cultural. Cada um pega uma caminhoneta, uma barraquinha de fritar alguma coisa, cozinhar alguma coisa e esse é o seu business e alimenta a sua família. Assim como também tem coisas assim super modernas como a Estônia, que a gente fez a nossa último imposto de renda, eu e minha esposa, em 3 minutos. E um clique. Nossa, Então, cara. Aqui na Alemanha foi fácil, entre aspas, porque assim, eles mandam lá, a empresa te manda uma carta que tem todos os campos, que tem todos os valores, e esses campos têm número. Aí tu pega qualquer aplicativo que tem de imposto, e aí ele diz assim, ó, agora me informa a informação que está no campo número 25. Agora a informação do campo que está no campo 12. Já foi, entre aspas, fácil, meu. Mas realmente, cara, o do Brasil é algo surreal, né, meu? Vocês querem que eu comente do imposto brasileiro aqui também? Mas a gente vai precisar de uns 20 minutos. É verdade, Se for possível. É verdade. Então, mas, Marcelo, vamos voltar um pouquinho para o começo. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, real, assim. Por que que te motivou a sair do Brasil, assim? O que te motivou a realmente desbravar, assim? Porque eu sei que tu já tinha saído do Brasil antes de ter conhecido a Polly, né? Que é meio comum que a tua esposa, né? Sim. Eu já tinha morado nos Estados Unidos por um tempo e tinha trabalhado. Eu trabalhei 7 anos na IBM e a IBM foi praticamente a minha escola enterprise, assim, em termos de IT. Eu era software engineer na época. E esses 7 anos eu saí de software engineer, um gurizão que não sabia nada do mundo, e virei senior software manager engineering de um time de 79 pessoas espalhadas pelo mundo e coordenando a adoção de Linux em mainframes. Isso me fez conhecer o mundo, não só os Estados Unidos, o Canadá, mas muitas viagens para Angola, Guiné-Bissau, África do Sul, países assim que eu não tinha nem ideia que eles existiam ou que existia alguma infraestrutura possível de ter algum mainframe lá. Mas é realmente... E desde o começo... E desde o começo sempre falando inglês, ou era em sempre. Português, espanhol, assim. Isso é um problema que eu acho que é quase cultural no nosso país, assim, o brasileiro. Primeiro, a maioria não fala inglês, e trabalha em TI, que é uma coisa quase que surpreendente, assim. Eu acho que é a mesma coisa que tu está remando contra a onda, assim, sabe? É muito difícil. É verdade. É tudo em inglês e as pessoas não falam inglês, mas elas trabalham com coisas em inglês. É até meio incoerente. Mas depois que tu aprende o inglês, existe muito quase que um dogma. Eu não falo inglês fluente o suficiente. E depois de viajar por muitos países, na realidade, fluência é um conceito muito abstrato. Você falar com um australiano é um inglês totalmente diferente de um americano, que é um inglês totalmente diferente de um Irish, que é irlandês, e possivelmente eles não se entendem em muitas gírias e muitas frases, porque a língua é uma coisa muito cultural e tem piadas regionais, e se você não vive aquela cultura, aquele ambiente, você acaba não entendendo muita coisa. Não é uma questão de não ter vocabulário ou não saber a língua. E eu acho que se tu consegue falar, te expressar claramente e manter uma conversa relativamente pausada, calma, em qualquer lugar do mundo tu te comunica com o inglês. É verdade. O meu, tu sabe, quando eu trabalhei no Walmart aí em São Paulo, cara, eu falava o inglês que eu chamava de inglês business, saca? Tipo, era eu abrir porta.
saca? Só que, meu, a comunicação rolava, entendeu? Sim. Tipo, Sim. assim como os caras tentavam falar a minha língua, que era o português, falavam também, tipo, você fazer tal coisa. Cara, eu falava desse jeito com os caras e, meu, e rolava, entendeu? Tipo, a maior barreira naquele momento ali foi justamente a vergonha de, vou falar errado. Só que depois que tu passa por ela, meu, sim, foi. Cara, eu tenho vários amigos que os caras têm medo de fazer entrevista em inglês, mas eles já falam inglês bem, sabe? Mas é mais uma questão de autoconfiança mesmo. Isso o cara só consegue falando mesmo, né? Indo fazer entrevista, falando inglês. E uma coisa... E o Marcelo... Uma coisa importante, eu acho, de dar de dica para todo mundo, se você quer aprender inglês mesmo, você tem que abandonar o português por o maior tempo possível. Eu vejo muitas pessoas querendo melhorar o seu inglês, fazendo aulas de inglês caríssimas no Brasil, mas o celular tem português, a TV tem português, só assiste coisas em português, não escuta podcasts em inglês... mas eu quero melhorar meu inglês. Então, é bem incoerente, assim. Você tem que virar a sua chave total, assim. Se você virar a sua chave da sua casa, por exemplo, aqui em casa é CNN e BBC ou DW, canais que falam inglês, e a gente escuta a maioria das coisas em inglês, e a gente já está começando a esquecer muita coisa em português, já. Por aí que é uma língua que a minha esposa começa fala. A pensar em inglês, né? A gente, inclusive por uma questão de educação, quando eu e minha esposa, a gente está no restaurante ou em um ambiente público, assim, que a gente sabe que as pessoas vão ouvir o que a gente está falando, a gente evita falar português, a gente procura falar inglês. A gente está no ambiente público, as pessoas ficam, o que eles estão falando, sabe? E às vezes tu tá rindo de uma coisa e pode causar algum constrangimento. E assim, tu falando inglês, é quase que tu tá falando que quase todo mundo entende. Isso é uma coisa legal, assim. Esse lance de trocar tuas coisas pra língua, assim, eu confesso que eu tentei fazer isso com o alemão, tá? Eu troquei meu celular inteiro pra alemão, eu fiquei assim durante uma semana. Não consegui, velho. Eu fui fraco. Aí eu voltei pro meu inglesinho padrão e tal. Não, meu bar não dá. Baixa! Cancelar. Tu li ali, o que o meu celular tá me xingando aqui, cara? Porra. Meu, isso quer dizer adicionar. Mas, meu, deixa eu te fazer uma pergunta assim, tá? E aí tu saiu, foi rodar o mundo e tal, e aí tu decidiu voltar, como é que foi esse retorno pro Brasil, assim? Foi pela IBM ou tu, meu, enchi o saco, eu quero voltar pra minha casa, eu quero voltar pra minha cama, pro meus travesseiros. Como é que foi isso? Foi aprendendo da pior forma, né? A crise de 2008 cancelou uma série de empresas e eu trabalhava basicamente para um banco, que era o Lehman Brothers, e ele deixou de existir de um dia para o outro. E é uma coisa bem estranha para a gente brasileiro imaginar que do dia para a noite o Banco do Brasil pode sumir. E no Texas o Lehman Brothers era trabalhava justamente no banco que quebrou. Justamente, mano. E a gente é muita sorte, mano. A gente recebeu uma carta do HR dizendo, vocês não se preocupem, mas vocês têm 21 dias para procurar um novo trabalho, ou vocês podem voltar para os seus países de origem, que dá um pacote de benefícios, tipo, algo assim, tipo 100 mil reais, assim, e vocês podem voltar para o país de vocês. Assim, a gente não foi desassistido de forma alguma, mas o sonho americano acabou, né? Volta, né? Então ali foi um choque, dizer assim, não é tão legal você ir para um país onde o visto ele é muito valorizado. Então ele é mais valorizado do que tu entrega para o país, assim. Então isso aí me deu algumas lições, assim, de me desenvolver melhor, porque querendo ou não a gente fica acostumado quando a gente está numa grande empresa fora do nosso país, a gente começa a conviver só com brasileiros, só com latinos, e o network não era muito eficiente, e em épocas de crise você precisa se reinventar. E daí isso me trouxe algumas lições. Tu sabe que esse lance do visto, esses dias eu tava falando com a minha mulher ainda. Pensa assim, meu. Pensa esse lance do corona, tá? Parou o mundo inteiro, né? Pensa naquele cara que tá ilegal nos Estados Unidos, aquele brasileiro que tá ilegal nos Estados Unidos. E aí o cara, não tem o emprego porque o emprego cancelou. Não tem assistência americana porque não tem o visto. Não tá legalizado, tá com visto de turismo.
E, cara, o sistema público de saúde, o sistema de saúde americano não é público, é privado, ou seja, tem que pagar. Sim. Meu, pensa no desespero desse cara. Pensa no desespero que esse magrão tá agora, nesse momento, entendeu? Você tá lá ainda. Eu acho que uma coisa que serve, assim, pelo menos para mim, uma reflexão que eu trouxe para minha vida, é que quando você recebe um documento como um Work Permit Visa, você tem que entender o que está escrito ali. E está escrito visto temporário de trabalho. Temporário é uma palavra indeterminada e ela não tem um tempo especificado de 1 ano, 2, dependendo do país. E você tem que entender que aquilo é temporário. Você tem que se preparar para temporário, tem que ter savings para isso, guardar grana, se preparar para ter outras conexões, constantemente estar fazendo entrevistas, se autotestando. Isso é uma coisa que o brasileiro não tem muito, de fazer entrevista. Ele se acomoda, né? E por muitas entrevistas fazer, mas dizendo não, obrigado, não é o momento, mas legal saber que eu tenho uma vaga aí se eu quiser, sabe? Agora mesmo, faz pouco tempo, uma grande empresa de cloud, eu fiz uma seleção bem dura, foram 4 meses de provas, eu passei e eles me ofereceram o move para Irlanda e eu agradeci. E eu fiz sabendo que eu não queria. Mas eu queria me testar, eu queria passar pelos processos de live encoding, de meetings, de brainstorm, de troubleshooting. É importante tu constantemente estar se testando, porque isso é um skill. Se você está programando constantemente e você está evoluindo programando, porque você está treinando. Agora você não treina fazer entrevista, mas você quer ser eficiente quando tu precisas fazer entrevista. Quando você precisar, você não vai ser eficiente, porque você não treina. É simples, né? Mas as pessoas esquecem disso. Simples, né? Muito legal. É muito realidade isso. Beleza. Aí tu voltou pro Brasil, Lehman Brothers fechou, tá no Brasil e tal. Tu deve ter conseguido outro emprego lá pelo Brasil mesmo, voltou a trabalhar. O que te motivou, a sair de novo do Brasil e aí tentar alguma coisa fora? Eu acho que é legal até contextualizar a minha situação, que eu estava no Brasil e por que eu decidi sair, porque eu acho que deve ter muitas pessoas na mesma situação que eu estive. Aconteceu quando eu voltei, eu queria passar um tempo assim como um ano sabático, de repente voltar a estudar, fazer uma graduação, alguma coisa, que eu nunca acabei minha graduação, acabei nunca tendo tempo de finalizar meus estudos, porque sempre tinha uma viagem ou um outro país para encarar. E era um desafio, era mais interessante, me parecia mais interessante que a faculdade. E quando eu voltei para o Brasil, não deu 10 dias, a Red Hat me contratou para trabalhar remotamente para o Fedora, e eu fiquei trabalhando para o Fedora, também por uma empresa israelense de hardware, que era a Hardware Army, para portar esse hardware para Linux e fazer esse hardware funcionar, uma espécie de Raspberry Pi, só que é uma peça de algum drone, alguma coisa, digamos assim, militar. E eu trabalhava para essa empresa remotamente, recebendo em dólar, e meu salário era algo assim, mais ou menos 11, 12 mil reais líquido mês, e tinha uma vida boa, e eu tinha um nível profissional legal, tinha uma vida legal, morava num bairro legal em Porto Alegre, e eu já conhecia a Bárbara, e a gente resolveu morar junto, e a gente estava começando a nossa vida, e a gente começou a perceber que quanto mais a gente trabalhava, mais a gente ganhava, menos a gente conseguia fazer. E como eu tinha essa experiência fora do Brasil, eu ficava muito indignado que não sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro, mas com aquele dinheiro que sobrava a gente não conseguia fazer muita coisa. E ao mesmo tempo, por um outro lado, a violência começou a apertar muito. E daí eu decidi, preciso ganhar mais, preciso ir para uma outra empresa, uma empresa melhor ainda. E ter uma CLT. Eu acho que eu preciso de CLT, que é aí que eu vou ficar seguro. E aceitei uma proposta para ir para Datacom. Tu conta ou eu conto, Lucas? Que é uma empresa excelente. Eu trabalhei quase 2 anos lá e fiz uma transformação sensacional. Tive oportunidade de trabalhar com caras da HP, da Red Hat, e a gente desenvolveu a firmware.
E a gente tinha algumas frases escritas nos corredores. A gente não desenvolve software, a gente desenvolve firmware, porque não pode falhar, não tem como atualizar. Quando tu coloca o firmware num switch e manda instalar numa torre de celular. Não tinha muito o que fazer, então tinha que funcionar da primeira vez e funcionar real, oficial. E ganhando mais... É zero, não tinha smoke test. E eu trabalhando nessa empresa, adquirindo novos conhecimentos e trabalhando com tudo que existia de mais moderno na época, mesmo assim, eu não conseguia me realizar profissionalmente, porque tudo que eu queria fazer dentro do Brasil esbarrava numa questão que hardware é caro, esse projeto não tem budget, a empresa não tem condições de fazer isso. Não, mas eu quero fazer a mesma coisa que a NASA está fazendo, eu quero fazer a mesma coisa que a IBM está fazendo, que grandes empresas fora do Brasil estavam fazendo, e eu não conseguia realizar esses projetos dentro da empresa que eu trabalhava. E eu entendo as limitações, e por isso eu decidi, eu não vou nunca ter a mesma qualidade de vida que eu tinha fora do Brasil, no Brasil, porque o problema não é a empresa, não é salário, o problema é o país. O país ele é feito de uma forma que os grandes cérebros eles são empurrados para fora. Não que eu me considere um cientista, alguma coisa assim, mas qualquer pessoa que fala um pouco de inglês está saindo do Brasil para trabalhar em call center na Europa, para ganhar muito. Tudo é 3 vezes o valor, né, cara? Tudo é muito caro. E o final das contas, independente de quanto dinheiro você tenha no Brasil, você ainda pode ser assaltado, tomar um tiro na esquina da sua casa, né? Independente do bairro que você mora. E isso é uma coisa que acaba te levando ao questionamento. Esse é o país que eu quero criar meus filhos. Então a gente decidiu sair fora e a gente começou pela Austrália. Então, essa é a minha nova pergunta. Justamente, por que Austrália? Porque depois eu sei que vocês deram um pulo para a Ásia, né? E por que começar na Austrália? Por ser que dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? Porque é quentinho e tal. E concordo em grau e número. Para Austrália. Concordo em grau, número e gênero. É o Brasil que deu certo lá. Foi na realidade, uma ideia até do meu pai. Meu pai disse, por que tu não vai para a Austrália? Meu pai é militar e ele tem um outro coronel, meu pai é coronel aposentado da Brigada Militar. E daí ele tinha um outro coronel amigo que o filho dele tinha ido para a Austrália uns 10 anos atrás e nunca mais tinha voltado. E estava feliz lá, e tinha família, e ele disse, por que tu não vai para lá? Daí eu disse, não, sabe que é uma boa ideia mesmo. E eu não tinha trabalho, não tinha visto, não tinha nada. Eu cheguei na Datacom um dia e disse, eu quero ir embora. E o meu manager disse, não, não temos essa opção de te perder. E me deu um aumento. Daí, no outro mês, eu disse, eu quero ir embora. E daí, ele me deu um outro aumento no outro mês. E daí, no terceiro mês, eu disse, eu quero ir embora. Ele disse, tá, vamos montar um plano. Daí, a gente montou um plano. E eu, depois de um ano planejando tudo, eu resolvi fazer um visto de estudante de inglês, normal, e ir para a Austrália estudar inglês. Eu vou para lá, vou passar 6 meses lá, vou estudar inglês, eu e minha esposa, e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu cheguei na Austrália, 10 dias de Austrália, o Google me ligou e disse, tu quer trabalhar no Google aqui na Austrália? Daí eu disse, sim, pode ser. Daí eu fui lá, fiz as entrevistas, passei, e eu comecei no Google 10 dias depois. Então foi bem impressionante, assim. As pessoas até diziam, como é que tu conseguiu? Cara, tu falou bastante da questão da empresa não querer te perder, né? Esse mercado de firmware, hardware, Linux aqui no Brasil, não tem ninguém, né? Basicamente. Eu conheço 2 ou 3 pessoas que trabalham com isso aqui. Como é que tu via isso aqui no Brasil? É um mercado forte, tem pouca gente. Como é que tu via isso? É impressionante, assim, todo lugar que eu vou, inclusive dentro do Google, a qualidade do software desenvolvido dentro do Google era inferior ao desenvolvido dentro da Datacom. Para te ter uma ideia do nível das pessoas que estão lá até hoje e do software que eles desenvolvem.
Tipo, tem coisas assim, tu tem switches e missão crítica, que um switch sinaliza para o outro que ele vai cair, e o outro assume todas as ligações e conexões dele antes dele cair, ou seja, é um live migration por hardware. Isso na Datacom era um feature que existia desde 2015. E o Google lançou isso nos seus data centers em 2018, para te ter uma ideia. Assim. O Brasil ele é muito avançado em termos de software, do que depende do brasileiro, porque a gente tem, acredito, uma coisa muito intrigante para as outras culturas, que a gente dá um jeito de fazer funcionar. E a gente não diz não. Assim. Isso é um lance que eu vejo por aqui, assim, meu. Eu já ouvi muito eles, isso. Quando tomam um bug. Jorge. Quando eles têm um bug aqui na Europa, aqui, cara, eles travam a tela azul, ficam repensando tudo. Enquanto que nós ali, a cultura latina, cara, ela dá seu jeito, entendeu? Ela vai fazer seus pulos, entendeu? E o cara vai resolver. E isso é uma pergunta que eu fico pra ti, Marcelo. Saindo ali da Austrália, tá? E aí tu chegou na Ásia. Essa cultura, ela continuava, assim? Como é que foi esse específico choque de cultura com o asiático, assim? Foi bem impressionante, assim, no começo, eu digo que, para mim, uma classificação que eu criei, até entre eu e minha esposa a gente conversa bastante sobre isso, para mim existe 3 tipos de asiáticos, assim, que eu acho que é até um pouco difícil de classificar, e até às vezes pode parecer um pouco arrogante ou grosseiro classificar uma nacionalidade ou um biotipo, mas para mim existe o asiático japonês, sul-coreano, o chinês e o asiático tailandês de Kuala Lumpur, da Malásia ou da própria Indonésia, ou de qualquer outro país, são asiáticos diferentes, assim. Se tu pegar, por exemplo, um pessoal começando de trás para frente, começar pela Indonésia, é um pessoal que super humilde, a Tailândia também tem como esse exemplo, é um asiático muito honesto, muito trabalhador, muito tímido, muito respeitoso, e eles têm uma vida super humilde e eles são muito orgulhosos da vida que eles têm e eles vivem naquela orientação do budismo, que o meio termo tá legal, e tudo que é extremo para eles, eles evitam. Se tu começa a discutir com um tailandês, por exemplo, ele começa a capuncar, e abaixa a cabeça, e cumprimenta, e tu ganha a discussão, mas até desagradável, fica assim, por que eu fiz isso? Por que eu discuti com ele? Mas às vezes tu tem que discutir uma coisa tipo assim, eu quero esse plano de celular, não um outro. Mas ele quer te dar um plano que é um médio, não tão caro. Mas eu queria o caro. Ele não quer te vender o caro, ele quer te vender o meio custo. É muito estranho isso. Então, agora tem o chinês, que para mim ele é muito parecido com o brasileiro. Ele dá um jeitinho de fazer coisas assim. E ele também tem os problemas morais que nós temos, de furar fila, de tentar, esse papel que eu comprei, esse ingresso, não é para essa entrada, mas aceita aqui que eu quero entrar. E dá um jeito de querer entrar nos lugares assim. Nossa, meu, olha tem isso. Tem muito isso, assim. Mas ao mesmo tempo, tem características que a gente tem também, a gente é muito trabalhador. Se tu olhar o brasileiro, a gente tem essa mania do brasileiro ser muito lazy, mas na realidade não é verdade, porque tem países na Europa que os caras têm 28 dias corridos, úteis, sem contar os finais de semana, de férias normal. Isso nem é CLT dá isso. Por exemplo, na empresa, eu trabalhava na Microsoft aqui na Estônia, 35 dias de férias, sem contar final de semana. Isso acaba virando quase 60 e poucos dias corridos. Então, quem é lazy? Né? O brasileiro não é. Então tem uma série de coisas assim diferentes. E também tem o asiático, que para mim é o meu preferido, é o meu xodó, que é o sul-coreano e o japonês, que para mim é um espelho, assim. Eu procuro seguir eles, assim, observar. Eles são extremamente educados, são extremamente limpos, assim, porque o brasileiro é conhecido no mundo inteiro por tomar banho todo dia, por lavar as mãos. E isso não é uma realidade aqui na Europa, por exemplo, nem nos Estados Unidos.
E chega no Japão, isso é bem comum. Então eles são muito limpos, muito organizados, muito metódicos. E na realidade eu tenho uma admiração pelo japonês e pelo sul-coreano pela dedicação a um objetivo. Ele quer aquilo, ele quer aquele objetivo, ele coloca uma meta assim, eu quero virar Principal Software Engineer, ou Senior Principal Software Engineer, o topo da carreira de Software Engineer numa grande multinacional. E ele trabalha o resto da vida dele para isso, estuda o resto da vida dele para isso, todo o tempo livre dele ele estuda para isso, ele se dedica para isso, realmente, assim. E isso eu acho muito bonito, assim, e eles conseguem, e não só quando eles chegam lá, eles mantêm isso. Então, assim, eu trabalhei com pessoas no Japão... Bom, então, deixa eu te fazer uma perguntinha rápida, consultoria bem rápida aqui, né? Eu já recebi 2 propostas da Coreia do Sul. Eu fui com o maior preconceito. E aí, então, tu acha que era uma de começar a conversar com eles, então? Eu aceitaria. Eu iria pra Seul fácil. Porra! Olha aí, Lucas. Quanto tempo vai ficar aí? Se hoje já é 5 horas de diferença de podcast. Imagina, vou começar a gravar contigo no sábado de manhã, às 11 da manhã, tu vai estar gravando às 11 da noite do sábado, da sexta. Se a gente já não consegue agora, né? Os horários, imagina depois. Imagina isso, cara. E, Marcelo, deixa eu te fazer a pergunta sobre o horário, cara, porque assim, eu já ouvi dizerem que na China o nego trabalha 20 e poucas horas por dia, 10 horas por dia, mas assim, sempre quando eu escuto isso, sempre aqueles caras de chão de fábrica. Como é que é o trabalho pro cara de TI, assim, pro programador e tal? Como é que são os horários, como é que eles são puxados, assim, como é que funciona isso? A minha experiência é tudo que eu contei até o momento, deixar só um parênteses, baseado na minha experiência, foi coisas que eu vi ou que eu vivi, não foram coisas nem que me falaram, porque a gente sabe que a informação ela é muito volátil quando ela não é vindo de uma experiência mesmo sua, né? E a minha experiência em Shanghai foi onde eu morei, e é muito similar ao que acontece em qualquer país desenvolvido, ou que acontece em São Francisco. Tu tem 12 horas de trabalho, tu tem 10 horas de trabalho por semana, ou tu tem 20, ou tu tem 30, ou 40, depende, você escolhe. Tem players, por exemplo, AliExpress, Alibaba Cloud, por exemplo, os funcionários em média trabalham 6 horas por dia, os software engineers. O chinês ele tem uma cultura que ele acorda de manhã, o café da manhã dele é quase como se fosse o nosso almoço, então tem ovo frito, macarrão frito, peixe frito. Eles fazem uma boa refeição de manhã cedo, umas 7 da manhã, começam a trabalhar umas 9, 8 e pouca. Eles chegam na empresa, eles fazem quase que um kata de karatê, assim, um tai chi chuan lá, um kung fu, que eles fazem meio que uma dancinha lá para se movimentar, 30 minutos, 40 minutos, daí eles começam a trabalhar, todo mundo não usa, na Ásia inteira, não usa o sapato da rua dentro do escritório, então você chega, a primeira coisa é você deixar a sujeira fora, né? Você troca o seu sapato pelo sapato do escritório. Geralmente é tipo pra gente do Rio Grande do Sul, uma pantufinha, sabe? É como ou um rider, assim. Eu usava Havaianas e eles adoravam, porque olha lá, o brasileiro usando Havaianas. E Havaianas era... Tem que ser o brasileiro, né, meu? Eles adoravam que tinha a bandeirinha do Brasil e vinham falar comigo sempre, assim, e muitos tiravam foto. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida queriam tirar foto. Um brasileiro, e tiraram foto porque para eles ainda era alguém que eles não conheciam muito, assim, alguém do Brasil muito, muito distante. Mas assim, eles têm uma cultura de trabalhar não muito. O que mudou bastante na China, a minha experiência é baseado alguns anos atrás, né? Não é uma experiência agora de 2020, mas se tu pegar e comparar assim, em 2013, se não me engano, o salário mínimo deles era o mesmo do salário mínimo de um brasileiro. Mas em 2000
2001, se não me engano, 2000, eles ganhavam $20 por mês. Então eles evoluíram muito, porque a gente não pode esquecer que a China crescia 10% ao ano. E isso cresce o salário junto, né? Então o salário cresceu muito, muito, muito. Hoje, se não me engano, eu até recebi um convite para fazer uma entrevista. Um salário de um software engineer, se eu converter em euros ou dólar, que dá quase same, dá em torno aí de 100 mil euros, 100 mil dólares por ano para trabalhar na China. É um excelente salário. Tem empresas na Europa que não pagam esse salário. Tem muito software engineer na Europa recebendo 60 mil euros, 70 mil euros ano, e eles pagam 100, tem para sênior 110, 120, e tu trabalha 6, 8 horas, depende muito do teu contrato, depende da região, depende do tipo de software que tu está desenvolvendo, se é para cloud, se é para hardware. São culturas diferentes, e eles são muito focados assim, quando eles sentam para trabalhar, eles trabalham. Não tem a hora do cafezinho, não tem a hora do almoço. A maioria... isso, eu ia te perguntar se eles não tinham uma pausa de almoço. Geralmente é 15, 20 minutos. Mas é informal. A maioria das empresas... Mas é tipo você na frente do computador. A maioria gosta, é um costume deles, né? Como eles têm filho único, a mãe pega o pot, que é um pote de macarrão assim, e coloca na tua mesa e tu come. Então tu tá assistindo TV e tá comendo. Eles não têm uma relação de sentar numa mesa, que nem a gente ocidental tem. A nossa realidade vem muito daquela mesa italiana, alemã, enche a mesa, e daí come, senta. Isso para eles é perda de tempo total. Então eles mesmos não gostam. Mas em fábrica... Nossa, que loucura. Em fábrica, assim, eu visitei lá a Foxconn, em Shanghai. Todos eles sentam, comem, eles têm 30 minutos para comer. Não é algo assim, tipo... A gente, como brasileiro, a gente tem 1 hora por CLT. E daí tu diz assim, é 1 hora. A maioria das empresas que eu trabalhei no Brasil, eu comia tranquilamente 40 minutos, e aqueles 20 minutos era para ficar coçando o saco, sabe? Não fazia nada mesmo. Então é um dinheiro que a empresa não está conseguindo rentabilizar, o trabalhador também não, e tu não consegue voltar para tua casa, para tua família. É sem nexo, mas a CLT te protege para isso. Ô Lucas, tu lembra de uma empresa que a gente trabalhou, que a gente tinha que ficar lá embaixo, não podia nem subir? Cara, eu me lembro. Lembra? Mas isso é bem comum, né? Geralmente eu, por exemplo, como em 15 minutos com todo mundo ali, cara, a gente fica viajando, não tem o que fazer. Não tem que fazer, cara, não pode subir, né? O cara até segue trabalhando até, né? Se tu consegue. Nessa empresa, especificamente, a gente não podia nem passar pela catraca, né? A catraca era fechada, velho. Era tipo gado, bizarro. Né? Era bem interessante que eu via o pessoal comendo macarrão na porta do data center. Então, comendo macarrão em pé na porta do data center e depois já entrava no data center. É bem legal. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar, falando das relações entre as pessoas, que o brasileiro geralmente tem assim, o costume de ter amigos e sair para beber. Enfim, tu tem amigos no trabalho. Lá na China e os países asiáticos, isso acontece também ou o pessoal tem uma relação mais fria? Muito. Lá, digamos, eles têm... Acredito que foi a Toyota que desenvolveu isso em 1800 e alguma coisa. Depois do modelo Ford de desenvolver veículos, assim, que eu acredito, pelo que eu tenho estudado, é o que desenvolveu, assim, a produção em série. Foi a Ford que inventou esse conceito de produção em série. A Toyota, ela inventou um conceito que o trabalhador, ela constrói... De fazer rápido. Até não é especificamente rápido. É um conceito um pouco mais profundo em termos de comunidade. Ela constrói as casas dos trabalhadores em volta da fábrica e você vai a pé para a fábrica e volta para casa, que é a casa da Toyota. Então, quando tu perde o teu emprego, tu perde a tua família, tu perde a tua casa, tu perde teus amigos, tu perde tudo. Então, tu cria uma relação com a companhia totalmente diferente do que o ocidental tem. É um respeito pela companhia, é um vestir a camisa pela companhia, porque aquilo ali é tudo. Teus amigos estão ali, a tua família está a 10 minutos a pé
da fábrica. Então, você valoriza mais aquele trabalho. E tem o lado positivo, tem o negativo, que tu acaba vendo uma bolha, tu só vive naquela relação, mas na área de TI, assim, na área de software, numa grande cidade como Shanghai, a gente saía para beber todos os dias. Eles adoram isso. O chinês, assim, principalmente, ou o japonês, ele tem essa cultura. Acabou o trabalho, a gente parou de falar sério, a gente não vai mais falar de trabalho e a gente vai beber. Mas, assim, ó, beber mesmo, sabe? Nossa. E eles bebiam, assim, daí às 10 da noite, puxavam o disjuntor, assim, todo mundo pra casa, acabado. E daí, e depois do outro dia começava tudo de novo. E bebia tudo de novo. Todo dia a gente tomava um trago, assim. A gente via isso, né? Aquele documentário que tu indicou, Jorge, dos chineses trabalhando nos Estados Unidos. A gente viu muito a interação dos americanos com os chineses, que eles viraram, tipo, amigos mesmo que tenham falando um inglês bem, bem ruim. Os caras viraram, tipo, brother, assim. Isso eu achei bem massa. É legal, E a cerveja na China é cerveja chinesa? Ou cerveja, tipo, americana e tal, ou alemã? Não é legal nem falar pra alguém que mora na Alemanha que aquilo é uma cerveja, né? Porque aquilo é quase que uma água. É quase que uma água. Mas, assim, é suportável. Eles têm uma mania de tomar cerveja com gelo. Então, por exemplo, Shanghai é uma cidade bem quente, assim, chega a dar 49 graus no verão, e aquela fumaça, aquela poluição, então tu recebe um copo cheio de gelo e eles viram a cerveja com bastante espuma. E a cerveja é quase quente. Então tu toma ela com gelo, assim, é muito esquisito. É muito. Mas tô ansioso pra tomar uma cerveja em Xangai. Mas é legal, assim. Ou uma cerveja com gelo. Eu tenho amigos no LinkedIn e eu não tenho mais Facebook, mas assim, seguido no WhatsApp, um chama, escreve uma coisa. Uma coisa bem legal, que é uma curiosidade. O asiático, geralmente, o 555 é kkkk para eles, assim, é uma risada. Então, se tu escrever 555 várias vezes, ele diz assim, tu tá rindo. Então, por tailandês. Nossa, cara. É muito legal. Isso é muito bom. Essa eu não sabia mesmo, cara. Não sabia, uma curiosidade, assim. Outra curiosidade também é se tu fizesse o dedo indicador, na realidade, tu tá apontando pro céu. Então, não tem nada a ver com algo ofensivo. Então, é bem interessante essas coisas. O jeito que eles contam também é bem diferente. Realmente é bem diferente. É um país que saiu da fazenda, da extrema pobreza para a abundância. Assim. O meu Mendes, por exemplo, quando ele completou o ano fiscal da empresa, ele comprou uma McLaren F1 para o filho dele. E o filho dele tinha 18 anos. Uma McLaren F1, acho que é $1 milhão, uma coisa assim, sei lá, $300 mil, 400, não sei quanto que é, mas é um carro absurdo de caro. E ele deu pro filho dele, sabe? Com bônus, assim. Então tem muita gente rica na China que agora está descobrindo dinheiro, né? E o valor do dinheiro. Porque eles não tinham isso. Eles praticamente eram um sistema feudal que as pessoas plantavam coisas e trocavam entre elas e passavam fome quando a tua plantação não dava certo. Era basicamente isso, assim, que eles contam para mim, assim, sei lá. E Marcelo, falando em dinheiro, como é que era o pagamento deles? Como é que funciona isso? Porque no Brasil hoje e aqui na Alemanha, no final do mês eu recebo lá na minha conta bancária o valor. Como é que é isso com o chinês, por exemplo, já que a gente está falando da China agora? Lá, desde a minha época, eu acredito que tem se mantido. Eles têm alguns aplicativos que são praticamente WeChat, Alibaba, e tem um outro que é Kudio, que é pagamento digital. Tu recebe isso na tua conta e tu vai numa fruteira ou numa banquinha de cachorro-quente na esquina e tu paga com QR Code. QR Code na China é algo bem comum e o pessoal usa pagamento em toda a China. O pessoal paga desde um cachorro-quente até seu aluguel. É tudo digital. Você manda uma mensagem para a pessoa, me transfere aí 10 ienes. E o cara só transfere, manda o QR Code, tá aqui o pagamento. E é bem, assim, bem informal. Deixa eu tirar uma dúvida bem simples, assim. Tá, então na China tu não tem conta bancária, tu tem uma conta no WeChat. É isso? Eles não têm o conceito de conta bancária. Pré-pago.
quase que tu tem um aplicativo e tu diz pra empresa, deposita nesse aplicativo. É como se tivesse uma conta no Facebook e tu recebesse pelo Facebook. Porque também é rede social e chat. Senhora, meu. É bem assim, eles, na realidade, se tu quiser sair dessa rede, é uma coisa complicada até, porque daí tem uma parte desagradável da China, né? Porque o governo, ele é dono também dessa empresa, né? Metade é privada e metade é do governo. Então, o governo, ele consegue controlar. Então, digamos assim, tu pega um carro na China, que não é comum tu ter carro, mas tu pegar um carro, tomar um trago e bater o carro, o governo vai te classificar como um cidadão que não está respeitando as regras de convívio e vai te penalizar, vai descontar teu salário todo mês uma multa. Então ele vai lá e desconta sem autorização da rede social ou do aplicativo, sem autorização e sem autorização da empresa também. Ele faz isso. Então meio que o Big Firewall que a gente chamava na China, ele controla tudo, né? Ele controla toda a informação. Era bem comum alguém escrever alguma coisa assim sobre o presidente, errar, uma brincadeira, um estrangeiro, e os caras iam no hotel do cara e falar assim, por favor, pega e vai embora, porque teu visto foi cancelado agora. Tá, mas eu escrevi isso pra um amigo meu. Bom, o problema é teu visto foi cancelado. Então eles controlam mesmo a informação, assim, é bem oprimido, assim. Até protestos. Eu tava vendo uma live ontem de um cara que mora na China. E ele tava falando que se tu falar mais de 2, 3 vezes a palavra Taiwan, enfim, palavras que eles não gostam que tu fale. Censura, qualquer coisa assim, acontece isso mesmo. Os caras vão lá e eles sabem onde tu tá, vão bater na tua casa e te mandam embora. Hong Kong... Insano, Hong Kong, mano. É uma cidade... Hong Kong é quase que um país que não é a China, né? Taiwan é a mesma coisa. Separado. Mas assim, digamos, fiscalmente, tem algum processo que eu não sei explicar corretamente, é chinês. Mas se tu perguntar para qualquer pessoa de Hong Kong, você é chinês, ele vai dizer, não, eu sou de Hong Kong. Eles têm, inclusive, raiva do chinês, assim, eles não gostam do chinês, apesar de ele ter vindo da China alguns meses atrás. Mas ele diz assim, não, eu sou de Hong Kong. Tem muito protesto, né? Tava rolando até ano passado protesto a full, assim, em todo o país. Justamente. Toda a região, na verdade. Então, esse protesto foi justamente porque eles a China queria acabar com esse, entre aspas, diferença que tem entre Hong Kong e a China. Né? Porque Hong Kong ela foi de UK, tá ligado? Ela foi do Reino Unido. Eles querem liberdade, né? Eles não querem a censura, as câmeras em todos os lugares. É isso aí. Quando acabou a colonização inglesa, os ingleses devolveram Hong Kong para a China e a China diz, bom, beleza, esses caras aqui não são chineses, não são ingleses, eles não são nada, então a gente vai fazer um experimento com eles. E fizeram uma livre zona de mercado. E ali eles autorizavam certas coisas que eles não autorizam em nenhum outro lugar da China. Aquilo deu tão certo, mas tão certo, tirar o controle do comunismo, do braço do governo naquele local, porque tu pode chegar em Hong Kong, abrir uma empresa hoje, transacionar 10 milhões de dólares e fechar lá hoje. Isso é possível de fazer, e tu faz tudo isso eletronicamente. E é muito fácil de abrir e fechar a empresa, é muito fácil tu transferir dinheiro. A taxa de tu transferir dinheiro dos Estados Unidos para Hong Kong é zero. Tu pegar um financiamento de até 5 bilhões de ienes, que dá alguma coisa em torno, sei lá, de 100 mil dólares, é zero de juro. Então é fácil tu começar teu business, é fácil tu começar uma startup. Se não me engano, em Hong Kong tinha 11 mil startups em 2001, e agora parece que é incontável o número de startups, e a gente tem lá... Para quem é estrangeiro também é assim? Fora da China. É aberto. Dá para chegar lá e pegar a grana e abrir tua empresa. Você pede um visto para Hong Kong. Por brasileiro, a gente pode entrar e permanecer 90 dias lá, sem a necessidade de visto, mas a gente entra, fica lá e pode abrir uma empresa, por exemplo. Por exemplo, quando eu fui trabalhar na Tailândia, eu fui tirar meu visto de trabalho tailandês em Hong Kong. Então a gente foi para Hong Kong, ficou 3 dias lá, fui na embaixada tailandesa em Hong Kong, porque era mais fácil eu tirar meu visto de trabalho em Hong Kong do que dentro da própria Tailândia.
Porque chega em Hong Kong e diz, não, é Hong Kong? Você vem tirar seu visto aqui. Não, a gente tem que facilitar. E dentro da Tailândia é super complexo. Então, assim, uma série de burocracias que eu não tive que passar. Meu visto foi aprovado em 6 horas e dentro da Tailândia eu tinha que esperar 20 dias. Como eu começava assim na próxima semana, numa empresa do Google, que é hotelquickly.com, eu tinha que começar rápido, assim. Eu tinha que receber rápido, porque o salário é por semana. Então, não tinha como esperar. Assim. Isso é uma coisa que também muda bastante. Tem alguns países na Ásia que o salário é por semana. E é muito legal isso. Eu acho que ajuda muito, assim, do que o salário por mês. Parece que as coisas não acontecem, sabe? A economia, ela gira mais. Quando é por semana. Nos Estados Unidos é por semana também. Eu acho muito legal isso daí. O que te motivou a sair da China foi justamente essa oferta melhor da Tailândia, no caso. E também eu era solteiro na época e estava lá também, e é bem complicado. Eu digo, é bem complicado ficar lá. E também eu queria voltar para um outro lugar que não fosse tão oriental assim. Eu queria voltar. Eu sempre estava em busca de algum lugar melhor. Porque sempre o lugar que eu ia, o próximo era o melhor. Aí, o próximo país é o melhor, é o melhor, é o melhor, é o melhor. Então, eu sempre, quando você fica num país 3 meses, até o 3º mês, tudo é ótimo. A partir do 3º mês, começa a descobrir os problemas do país. E depois de um ano, diz, aqui não é tão legal, então eu vou para outro país. Hoje eu já tenho alguns... O que tu viu, assim... E o que tu viu, assim, de tão ruim, assim, na China? O que eu não gostava muito essa relação de que eu troquei de trabalho, e quando eu troquei de trabalho, meus amigos do outro trabalho falavam assim, agora tu não é mais do nosso grupo, tu não é mais da nossa equipe. Então, meio que assim, a gente não vai ser mais teu amigo. Basicamente isso, assim. E é uma coisa que é o cultural deles, eles são muito relacionados à empresa. Também uma outra coisa que é um pouco difícil assim de lidar é com a poluição, né? E o estilo de vida deles, a comida é muito diferente da gente. Eu sentia muita falta de queijo, uma cerveja boa, comer uma pizza boa que não tivesse pimenta em tudo. Então é bem complicado. O churrasco, então, meu Deus, assim, é muito... churrasco de morcego, né? Apesar de que tem várias, tem só uma província que eu me recordo que come morcego. Todas as outras províncias da China inteira não comem, mas essa província que... Aposto que é a província de Wuhan, velho. Eu tenho certeza que é a província de Wuhan. Exatamente essa. Exatamente, porque ela é muito pobre, essa província. Então, na realidade é isso. A China é muito grande. Tu imagina assim, ó, quantos bilhões de pessoas tem lá, sabe? 1 bilhão e 600 milhões de pessoas num país, sabe? É um país muito grande. Ele é maior que o Brasil, assim, em extensão. Tu não consegue comparar. Eu conheço um pouco do norte, conheço o sul, que é Hong Kong e Shanghai, e acabou, sabe? Quando eu fui pro norte, o dialeto que eles falam de mandarim é totalmente diferente. Então, os costumes totalmente diferentes, o povo totalmente diferente, a comida totalmente diferente. Parecia que eu estava em outro país nitidamente, sabe? Porque é muito... o Ricardo, é muito grande. O Ricardo, do último episódio, ele comentou justamente isso aqui. Como a China é gigante, eles tinham tipo assim, tinha uma comunidadezinha aqui num lado, do outro lado do morro tinha uma outra comunidade, e aí cada uma falava um jeito totalmente diferente. E aí tiveram que unificar fazendo aquele... dialeto, né? Entendeu? Tiveram que unificar fazendo, agora vai ser o chinês simplificado, ou quer dizer, no caso o mandarim, né? Esse aqui é a nossa língua oficial agora e tal. É muito complicado. Que justamente é muito complicado e tal. Tá aí, e saindo um pouquinho da Ásia daí. E aí dali tu foi pra Tailândia, e da Tailândia tu foi pra República Tcheca, né? Exato. Chegou na... Cara, eu vou pular esses... Uhum. Eu vou pular esses 2 países e eu vou cair direto num país pra mim que eu acho que também tem uma grande curiosidade, porque é um país que as notícias que rolam, pelo menos aqui pra mim, aqui na Alemanha, e eu sei que algumas notícias lá pro Lucas, lá no Brasil, é que é um país completamente informatizado, é um país que tu consegue fazer tudo via computador e tal. Cara, o quanto disso é real na Estônia? 200%.
É real. Digamos, na Estônia, eu ainda estou procurando papel ainda, porque não existe papel em nada que tu faça com o governo. Nossa senhora, velho. Chega a ser assustador, assim. Por exemplo, eu sou como um bom brasileiro que saiu do Brasil por não aguentar o Estado, a burocracia e a violência, para mim aqui é quase que eu tá num sonho realmente. A definição assim que eu e minha esposa a gente vive dizendo, a Estônia não para de nos surpreender positivamente. Por exemplo, eu cheguei aqui com a minha carteira de motorista brasileira, vencida, sem poder dirigir, e eu apresentei minha carteira no escritório daqui de registro de veículos. Eu apresentei, eles falaram, bom, tá aqui a tua carteira estoniana, 10 anos, você pode dirigir e tá resolvido. E você só tem que pagar 30 euros. Foi isso o meu processo. Não. Eu demorei 32 ou 33 minutos dentro, mas é porque a pessoa era uma pessoa mais velha e ela não falava muito bem inglês. Ela precisou de ajuda de outra pessoa. E outra coisa... eu já falei pro Lucas, eu já tô há quase um ano, cara. Nas aulas teóricas, sou preguiçoso também. Nas aulas teóricas do alemão, porque assim, de 30 questões, eu só posso errar 2 questões. E não são perguntinhas tipo assim, você está numa rua e está vindo uma velhinha. O que você faz? Buzina, toca uma pedra ou para o carro? Não são perguntas assim, meu. São perguntas tipo assim. Essas são do Brasil, né? São perguntas tipo assim, na regra de prioridade, você está numa faixa, qual é a regra de prioridade aqui? Aí tem as fotos dos carrinhos. Aí daqui a pouco assim, numa regra de prioridade, onde está vindo uma ambulância, qual é a prioridade agora? Agora aconteceu um acidente, o que você tem que fazer? Qual é a regra das coisas? São só perguntas casca, velho. São perguntas, não são perguntas babacas. Em alemão daí, né? Não, ainda tá em português de Portugal. Que, tipo, animal silvestre é casca grossa. Tem umas bizarrices. Mas, fiquei espantado com essa, meu. Cara, que sensacional. A carteira aqui no Brasil tá R$2.000, cara. São 2 salários mínimos. Nossa, aqui é tipo 30 euros, 10 anos. E nossa, cara, incrível, velho. O que é mais conhecido da Estônia. Exato. A Estônia é que a gente precisa contextualizar porque eles são assim, né? Tu imagina um país que antes de 1991 era um país da União Soviética e era parte do comunismo, que passou 200 anos sendo escravizado, não podia falar sua língua, não podia cantar, não tinha direito a trabalhar, não tinha direito a escolher nada, foi totalmente oprimido por 200 anos. Quando os caras saíram dessa cortina de ferro, desse controle, desse autoritarismo, eles falaram assim, beleza, a gente vai dar uma guinada, porque isso aqui não dá certo. A gente viu no que deu isso aqui. A gente foi praticamente dizimado, boa parte da população morreu. Tem fotos aqui, museus, que se tu vai visitar um museu na Estônia aqui, tu sai do museu e tu diz assim, tu olha para uma notícia no Brasil, o político falando, eu sou comunista com orgulho. Dá vontade de tu mandar uma foto do museu e dizer assim, tu representa isso aqui? Essas valas de pessoas mortas, mas é vala eu digo assim, tu olha fotos assim, de cima de um helicóptero, que tu consegue ver pessoas mortas, assim, quilômetros, assim. Tem criança, velho, jovem. Os caras matavam mesmo, assim, tu falou estoniano e não é, então morre. Vai ali e pega plutônio com a mão. Muito triste assim. Isso, né, cara? É muito triste. Então, quando eles saíram disso, eles queriam liberdade e pode continuar. Eles queriam um país totalmente diferente do que eles viviam. Eles deram uma guinada a 180 graus pro libertarismo, assim, digamos assim, e o país inteiro foi o primeiro país a adotar o blockchain. Então, todos os dados do país estão em blockchain. Os dados de saúde, previdência, bancários, registro, imóveis, tudo está em blockchain. Tudo, absolutamente tudo. Que loucura, cara. Tu chega e daí você... Impressionante. Votação online, sai a votação,
o estoniano, em qualquer lugar do mundo, ele vota para o seu político e decide. Por exemplo, teve um distrito aqui na Estônia que os políticos estavam com dúvida, né? E político é político em qualquer lugar do mundo. Eles colocaram 3 bandeiras, assim, para definir a nova bandeira daquele distrito que se emancipou, se dividiu de um outro distrito e deixou uma quarta, assim, para alguém desenhar e mandar essa sugestão online. E 5.000 estonianos foram o maior número de votos, pegaram uma flor de marihuana, colocaram no meio da bandeira e votaram, e eles tiveram que adotar essa bandeira como a bandeira deles. Então, de protesto, porque a cannabis é proibida aqui. Então, o povo se revoltou contra o Estado e o Estado teve que assumir aquilo. E levou para a Suprema Corte, que a Suprema Corte diz: a gente não é um país comunista e as pessoas decidiram e a gente vai adotar essa bandeira. E daí dos carros da Estônia é muito comum tu ver aquela bandeirinha no vidro, porque é um sinal contra o autoritarismo, sabe? Então tu vota online. Outra coisa, uma coisa que me assustou muito quando eu tive que ir no médico aqui como estrangeiro, a saúde de graça, transporte público é de graça, e segurança, toda a infraestrutura é de graça, e só existe um imposto que é 20%, imposto na fonte do teu salário e acabou. Não existe mais nada. Então, só 20%? Só 20%. Se tu recebe 10.000 euros por mês, nossa, cara, eles tiram 2.000 e tu não paga mais imposto de mais nada. O imposto de renda no final do ano, eles dizem assim: nós temos todos os teus dados, a gente só está pedindo, fecha o imposto. Eles não te perguntam quanto, menos, mais, porque na realidade o governo tem os dados. Por que ele vai fazer tu repreencher alguma coisa que ele já tem sobre você para te instigar o erro para tentar te fazer pagar mais? Isso é uma coisa desonesta e é o que a nossa Receita Federal faz com a gente todo ano. E eles só dizem assim: fecha o seu imposto, porque tem uma legislação que o governo não pode tomar nenhuma medida autoritária contra o cidadão. Então o cidadão tem que dizer quando fecha o imposto. Então, quando o cidadão autoriza fechar o imposto, que é só um botão, você clica e não tem sim nem não, é só fechar, fecha e já vai depositar na sua conta automaticamente na hora o dinheiro que você tem de dedução, ou se não tem nenhuma dedução, tu não recebe nada. No caso, a minha esposa trabalha aqui, ela recebeu 600 euros de retorno no mesmo dia. Eu, por o meu salário estar numa outra faixa, não recebo nada. Então, dos 20%, além de eu ter transporte público gratuito, saúde gratuita, ter segurança gratuita, ter todos os benefícios da Estônia, todos os serviços digitais, até cursos. Se eu decidir, eu não quero mais ser software engineer, eu sou estrangeiro, eu quero ser marceneiro. A Estônia paga curso de marceneiro para mim me especializar, para me mudar de carreira. Porque para eles é vantagem pagar um curso que eu vou pagar imposto ali na frente de novo. Então esse dinheiro ele vai voltar para o governo de alguma forma. E eles fazem tudo isso com 20%. Então é muito interessante ver como um país pequeno, que é mais fácil de tu se organizar por ser menor, 1.400.000 pessoas num país inteiro, e aqui em Tallinn, que é a capital onde a gente mora, tem menos de 400.000 habitantes, tu consegue se organizar. Por exemplo, quando eu fui no médico, é bem interessante isso. Eu cheguei no médico como estrangeiro e disse: bom, agora eu vou ver, né, se esse negócio funciona. Cheguei no médico, eu liguei pro médico, que é o médico da família, ele me atendeu e disse: pode vir aí, chega aí. Eu cheguei lá no hospital, ele me atendeu na hora, agendou 11h15, 11h17 tinha agendado da manhã. Eu saí da empresa 11 horas, cheguei lá 11h15, 11h17 ele me atendeu. Ele fez um check-up, viu, eu quero tirar um raio-x, me mandou para a sala do raio-x, tirou o raio-x. Isso aqui eu preciso avaliar com um especialista de garganta, ouvido, me mandou para o especialista me atendeu, fez uma avaliação, tirou mais uma tomografia e disse: ok, pode ir embora. Tá, mas é minha receita, meu remédio, eu continuo com dor. Não, só vai em qualquer farmácia do país inteiro, apresenta teu ID e pega o teu remédio. Eu, sério? Nossa, eu não vou sair com nenhum papel daqui. Não. E eu disse: que impressionante. E os meus exames? Cadê meus exames? Não, tu chega em casa, entra no site do governo e tu pode ver todos os exames que estão lá.
Cheguei em casa, olhei, todos os meus raios-x estão lá. Então, quando eu for em qualquer outro hospital, em qualquer outro médico, ele vai digitar meu ID ou vai passar meu cartão, vai só bipar, e todo o meu histórico médico da minha vida inteira está ali. Todos os meus exames estão na cloud, estão no blockchain do governo. Tô com vergonha do Brasil, meu. Tô com vergonha. É difícil aqui pra mim. É muito difícil disso virar o Brasil, por isso que eu já considero aqui a minha casa já. Eu me sinto mais em casa aqui do que no Brasil. Cara, e a cultura no modo de trabalho, assim? Já vi que na cidade, dá até vontade de sair da Alemanha e ir pra aí. Mas e no modo de trabalho, assim, eles seguem uma mesma regra do europeu, do tipo, tive qualquer problema, eu vou travar também aqui e tal? Ou eles são mais ou menos eles são mais latinos, assim, digamos? Eu acho que eles são... é difícil de classificar porque a Estônia tem uma cultura de se reinventar. Eles reavaliam os processos do país e das empresas seguidamente. Então, é normal uma startup estoniana, de origem estoniana, de donos estonianos, CEO estoniano, de 4 em 4 meses ou cada quarter, eles param e repensam todo o negócio. Então, e eles trazem talento, não interessa de onde o talento eles querem os melhores aqui. Então, tem muito americano aqui, tem muito inglês, tem muito australiano, tem muito indiano, tem muito brasileiro, tem muito... Tipo, o cara é bom, eles trazem o cara, não interessa de onde o cara é. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhava antes da Clarify, tinha 36 nacionalidades diferentes e eram 200 funcionários. Então, é quase que 2 funcionários para tu tem certeza que eles são assim, não conseguem trabalhar só estoniano num time ou só russo num time. É muito diverso assim, e eles são muito disruptivos assim, eles são muito focados no resultado. Isso dá certo. Tem muito brasileiro contigo aí? Muito pouco. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 2 anos com 2 brasileiros na mesma empresa por 3 meses. Foi uma empresa que eu não curti muito trabalhar, e daí eu fiquei 3 meses lá. Eu trabalhei com 2 brasileiros, um carioca e um outro gaúcho, mas eram de setores diferentes. Foi o máximo, assim. Eu acho que na Estônia inteira deve ter uns 200 brasileiros, assim. Não muitos, mas a gente diz muito porque é pequeno, né? Sim. Então, às vezes tu encontra. Claro. Mas é gente do mundo inteiro. Tipo, no meu time, na Microsoft, era estoniano, um brasileiro, um chinês, um indiano, um russo, um polonês e o último era um tcheco. Então, assim, tipo, não tinha 2 pessoas do meu país. E era muito legal, assim. Nossa, incrível. Muito legal. A gente vai indo pro final do episódio, mas deixa eu te fazer uma perguntinha agora um pouquinho fora de tudo isso. Tu chegou a empreender em algum dos países que tu passou? Tu chegou a montar uma empresa e tal, registrar a empresa e tal? Não. Isso é algo que eu acho que eu fiquei com um trauma do Brasil, porque todo mundo que eu conheço que empreendeu... Só esse trauma do Brasil? Vários. Eu acho que não tive essa coragem. O máximo que eu trabalhei assim como freelancer foi na Tailândia, que eu morei 3 anos lá. Então lá eu fui freelancer por alguns meses, assim. Eu acho que foi uns 6 meses desses 3 anos eu fui freelancer. Eu me dei essa oportunidade de ser freelancer porque realmente eu acho que lá é um paraíso, assim, para quem é nômade digital, para quem tem o seu business. Tu tem um custo extremamente baixo de vida, consegue viver com $1.000, €1.000 por mês, assim, um casal, sem filhos, e tu tem, assim, tecnologia a varrer, assim, tem boa conexão, e a Tailândia, se você cuidar, a Tailândia ela tá no centro da Ásia. Então, é muita gente vindo de tudo que é lugar. China, Austrália, Malásia, Taiwan e Japão se concentram na Tailândia para empreender.
A Tailândia está se tornando, nesses últimos anos, um polo assim, de startups. Se não me engano, foi 2018, foi considerada a capital mundial do nômade digital. Tem um Nomad Summit em Bangkok, que foi 20 mil pessoas inscritas no Nomad Summit. E o valor do ticket era $900 por pessoa. E ter 20 mil inscritos. E foram. Então, os caras ser nômade digital lá é um baita negócio. O nômade digital, no meu conceito até, é a pessoa que ela tem o business dela e opera de qualquer lugar do mundo. Ela decide operar do Brasil ou da Tailândia. E geralmente eles operam de lá, porque se tu tem um business na Tailândia, tu consegue pegar dinheiro do governo, tu consegue pegar dinheiro de fundos, e tem muitos fundos de investimento, Angel Capitals, tem vários, assim. Eu trabalhei em 2 startups e uma tinha pego 110 milhões de dólares e a outra tinha pego 70. E foram só de 2 fundos, um da África do Sul e outro da South of Korea, da Coreia do Sul. E os caras, assim, são muito fortes. Uma que eu trabalhei era Yesmon App, que é um gadget, que eles faziam software por um gadget que ia ser desenvolvido pela Samsung para monitorar toda a gestação da mãe. Então seria tipo um smartwatch, ou tipo um triband que a mãe ia usar, ia dizer, teu filho tá com isso, tá com aquilo, batimento cardíaco do teu bebê. O app ia fazer isso. E foi lançado só na China e foi um sucesso, assim, e os caras foram vendidos por, acho que 700 milhões de dólares, assim. Foram comprados, né, pela Tencent chinesa. E hoje mudaram da Tailândia para China. É um movimento bem comum quando é uma empresa, uma startup tailandesa, ir para a China ou ir para a Coreia do Sul num certo estado de maturidade. Que massa. Ô, Jorge, antes de tu finalizar, deixa eu fazer minha última aqui. Tu já viajou o mundo todo. Qual foi o país que tu olha hoje e tu pensa, esses caras aqui estão muito na frente na área de TI? Que boa pergunta. Argentina. Definitivamente não. Eu acho que assim. Papu Nova Guiné, acho que é o país agora, hein? Eu deixaria uma briga entre a Estônia em software e Coreia do Sul em hardware. Porque a China, ela é muito um copy-paste de muita coisa. Eu vi algumas inovações lá na China, mas nada que diga assim, aqui foi desenvolvido. Por exemplo, a empresa que eu trabalho agora, a Clarify, o governo, eles tiveram que montar um escritório aqui em Tallinn, em fevereiro desse ano, e são funcionários Microsoft, funcionários Google, o CEO é ex-Google, eu sou ex-Google, Microsoft, Red Hat, IBM, então conheci os caras já há tempo, e aqui é o que vai decidir o que vai rodar nos drones e aviões de caça dos Estados Unidos para os próximos 25 anos. Então, tipo, aqui é o polo disso. Então, se tu pensar assim, que a indústria bélica é a indústria que faz a ciência ir para frente, querendo ou não, ou você mesmo discordando, o Marcelo tá trabalhando numa empresa que mata gente. Sim, mata gente, mas a Bayer mata gente também, a BMW também mata gente com os carros deles. De certa forma, né, a gente como ser humano, a gente tem essa mania de se matar, né? E na realidade a área militar, ela empurra a ciência muito para frente, né? A gente está fazendo coisas de inteligência artificial aqui que, tipo, a tecnologia do Google, da Microsoft, da IBM em AI chegou ao ponto que aí que a gente começa, sabe? Eles não estão galgando esse lugar. E a gente está com isso. O time, assim, tu olha o currículo do time, eu me sinto um júnior, assim, no time.
Eu me sinto um cara que tá começando a Clarify, assim, é só estrela. E sobra para nós, né? Tá, meu, eu até imagino qual que seja a tua resposta, mas eu vou perguntar só pra mim realmente ter a certeza. Tu pensas em voltar pro Brasil? Em algum momento, assim? Sinceramente, eu gostaria muito, sabe? Eu sou típico cara do interior do Rio Grande do Sul. Me criei numa cidade, toda a minha vida como pessoa foi desenvolvida em Santa Cruz do Sul, e é uma terra de alemão com gaúcho, então eu sinto muita saudade do churrasco, da cultura, do povo, dos amigos. Dá uma vontade de voltar, assim, sabe? A gente fica triste vendo a situação que o país está agora, e eu gostaria sinceramente de voltar. Eu fico aqui como um cara num estádio de futebol torcendo para o seu time do coração dar certo. E o que mais gostaria é poder voltar para o meu país, fazer o que eu faço aqui, em vez de eu ajudar a Estônia a chegar a outro nível, eu ajudar o Brasil a chegar a outro nível. Mas chega numa idade que eu já passei dos 40 anos, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora, daqui a 2 meses, eu já não tenho mais a mesma paciência de esperar o Brasil ser o país do futuro. Eu preciso de um país que seja o país do presente, para minha família, para meus futuros filhos. Então é um lugar que eu preciso criar raízes, porque senão daqui a pouco eu não sou brasileiro e eu não sou de lugar nenhum também, porque eu já não me sinto mais pertencente a nenhum lugar. Mas gostaria muito de voltar para o Brasil, sinceramente. Mas, sinceramente, também eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. É punk, cara. Tu sabe que eu tenho essas conversas direto com a minha esposa também. Eu tenho vontade de voltar para o Brasil. A gente, inclusive, tem um plano chamado Plano Brasil 5 anos, que ele começa a valer já esse ano, 2020, e para daqui a 5 anos a gente voltar para o Brasil. Mas eu também quero voltar empreendendo no Brasil, né? Mas é como tu comentaste, cara. Obrigado. Mas é como tu comentaste, né, cara? A gente olha daqui de fora, a gente olha as notícias e a gente pensa, putz, cara, o bagulho tá muito tenso lá dentro. Tá muito tenso. Acho que enquanto o brasileiro continuar esperando alguma coisa do governo, ele não vai ter futuro. E enquanto a gente não tratar as pessoas que encaram um desafio enorme de ser dono de alguma coisa. Quando eu falo dono de alguma coisa, eu não fico pensando no dono da Lojas Renner, não fico pensando no dono de uma Grandene, eu fico pensando no dono da padaria da esquina, que só tem aquela padaria, né? Aquele cara ali, ele tá levando, sabe, uma série de famílias, comida para uma série de famílias, assim. E a gente trata tão mal os nossos empresários, nossos empreendedores, que é difícil, sabe? Eu vejo que como qualquer startup que nasce de uma ideia, o governo ajuda, o governo faz propaganda, eles fazem feiras, eles baixam o imposto, eles ajudam, eles conseguem lugar para se instalar, eles facilitam visto, eles fazem o que for, sabe? Então, tipo, tu vê que tem um movimento te abraçando. E o dinheiro, ele segue quem gosta do dinheiro e quem trata bem o dinheiro. Quem trata mal o dinheiro, ele corre. É simples. Então, se começar a bater em quem tem dinheiro, como algumas ideias que eu escuto nas notícias, vamos taxar os ricos. O rico, ele não tem problema, ele sai do país. O cara que tem uma lancha em Búzios, ele diz assim, vocês vão bater em mim? Eu vou embora. E daí, o que vai acontecer? Vai ficar só os pobres. Então, o que a gente vai fazer? Outros países tentaram fazer isso. A França fez isso. Ela perdeu, 1% do seu PIB. E daí, beleza, parabéns aos envolvidos. Agora a gente está mais pobre, mas a gente está taxando os ricos. Agora não temos mais ricos. O país do lado, Suíça, agradece. Eles foram para lá. Lá eles são bem tratados. Os empresários vão tudo migrar, né? Então, é uma solução imediatista, né? Que depois de 5 anos tudo piora. Incrível. Acho que é muito essa relação de tantos anos da própria novela da TV falando que o rico
é uma pessoa ruim, né? Exato. Negativamente as pessoas não querem empreender, por mais que o brasileiro tenha muito essa capacidade e criatividade de empreender. Ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, eu tenho um vizinho aqui do meu prédio. Eu não sou rico na Estônia e nem pretendo ser, não tenho essa ambição de ser rico, mas o meu vizinho, ele tem uma Ferrari, tem uma Porsche Cayenne e a mulher dele anda com uma X6. E eu considero ele um cara rico, porque quem tem 3 carros desse porte é uma pessoa rica. Se você vê como ele anda vestido e os filhos dele vão de bicicleta para o colégio e ele vai de bicicleta para o trabalho, muitas vezes, tu diz assim, meu Deus, esse cara no Brasil já tinha sido sequestrado, já tinha sido, sei lá, o que teriam feito com esse cara no Brasil. Então ele vive uma vida super simples, super humilde, mora no mesmo prédio que eu moro, e o cara tem uma Ferrari na garagem, que ele, de vez em quando, ele sai com a Ferrari dele. Confesso que eu tô muito curioso, cara, de conhecer mais sobre a Estônia. Acho que aqui no Brasil a gente tem muito pouco... Chega muito pouca informação, né? Sobre os países do leste europeu, principalmente. Então, sim, eu vou dar uma estudada. E Marcelo, pensando no Lucas, que conselho tu daria pro Lucas, pra ele... Seja pra Estônia ou pra qualquer outro lugar, assim, que conselho tu daria pra ele sair do Brasil, assim? Quais seriam os passos que ele teria que dar, assim, pra sair do Brasil? Primeira coisa, antes de tu pensar em sair, eu acho que tem um livro muito interessante que, morando na Ásia, eu me obriguei a ler, e meu pai encheu meu saco como militar, como um bom militar, encheu meu saco, tu tem que ler esse livro, você precisa ler esse livro, você precisa ler A Arte da Guerra, você precisa ler Maquiavel, e você precisa ler O Pequeno Príncipe. Quando eu terminei de ler os 3, eu entendi muita coisa que mudou minha vida e minha mente abriu. E A Arte da Guerra na Ásia é fortemente utilizado desde a escola, do high school, assim. E primeira coisa, tu tem que te conhecer. O que tu gosta de fazer, o que tu é bom. Realmente bom. O que tu gosta de dizer assim, ó, cara, eu acordaria todos os dias da minha vida para fazer isso, sem salário, se eu fosse milionário. É isso aí que tu quer fazer da tua vida, é isso aí que tu gosta. Cara, procura algum lugar do mundo, pega o compasso e risca o globo mesmo, sem medo de ser feliz, e vai para um lugar que tu possa exercer a tua profissão, ser reconhecido, que reconhecimento não é só salário, é tu ter uma vida legal, assim, tu poder proporcionar uma vida muito boa para tua família, em termos não só de grana, mas de educação, de tranquilidade, de liberdade, porque o mundo está cheio de problemas de autoritarismo e ter liberdade hoje em dia é uma coisa cara. E a gente tem que cada vez mais valorizar isso. Que não é todo mundo que tem liberdade. Tem países aí que os caras estão sendo presos, assim, por falar mal de um político, por exemplo. E eles são os nossos funcionários, né? E deveriam ser os caras que estão lá resolvendo uma coisa pra gente, como voluntário, quase. E eles não encaram dessa forma, né? Poder e dinheiro. Mas eu recomendaria que tu achasse alguma coisa que tu gosta de fazer, que tu seja bom em fazer e faça. Depois, como requisito para qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, não interessa se tu vai trabalhar com TI ou tu vai ser marceneiro numa obra ou tu vai trabalhar como trocando pneu numa oficina de pneu. Você tem que falar mais de uma língua. Não interessa qual, mas mais de uma língua. Porque o português ele vai te limitar a tu viver no Brasil, em Portugal, Angola, se não me engano, Guiné-Bissau e Chipre, e Macau também fala português, e acabou. Então, se esses países eles estão na tua zona de interesse, com português tu vai te virar e vai ser muito bem, vai te dar bem lá, vai conseguir deslanchar. Mas o inglês seria o básico. Hoje, eu falo um pouco de alemão, eu falo bem espanhol, eu falo português, eu falo bem inglês e eu estou estudando estoniano. E eu já estudei tailandês e já estudei tcheco. E eu te digo que quando eu falo coisas em alemão com pessoas que são da Alemanha,
nas empresas que eu trabalho, os caras abrem um sorriso, assim, abrem portas e janelas, assim. Então, se é um cara que tu é de um outro país, que tu reconhece a cultura do cara e fala uma palavra que seja Auf Wiedersehen, Guten Tag, alles Puxest, uma brincadeira, mesmo em alemão, o cara vai, assim, te reconhecer. Pô, tu teve todo esse trabalho para falar a minha língua. Por mais difícil que seja o teu accent ou a tua pronúncia, as pessoas reconhecem isso. E eu digo uma coisa que o meu manager sempre disse para mim, dentro do Google, Marcelo, se tu acha que o teu inglês não é bom, pergunta para mim como é meu português. Então, é muito, o português dele é zero, ele não fala nada de português. Então, e ele é japonês. Então, é uma coisa que a gente tem que valorizar as pessoas que falam um pouco da língua. Se tu tem essa questão da língua e tu tem alguma habilidade, tu vai te dar bem em qualquer lugar do mundo que tenha liberdade, né? Sim. Nossa, pois o lance da língua, até hoje eu não consigo entender as pessoas não se puxarem nisso, cara. Nem no inglês basicão, sabe? Não consigo entender. Pô, chegamos no final do episódio, Lucas. Pô, fiquei tristão, cara. Foi um episódio incrível, que tô cara. Muito feliz, cara. Porra, foi uma aula, né? Marcelo foi deu uma aula pra nós aqui do mundo todo. Putz, foi demais. Foi demais, né? Pô, Marcelo, pra terminar, cara, primeiramente, muito obrigado. Foi um episódio incrível. Foi incrível te ouvir. Pra mim foi... Putz, é que agora são 2 episódios que eu tenho no coração, né, cara? Que é o da China e esse agora. Cara, me dá uma dica da semana, assim, cara. O que tu acha? O que eu poderia, assim, ver pra me inspirar, assim, um pouco mais em tudo isso, cara? Eu já citei... eu gosto muito de livro. Eu gosto de quase que almoçar livros. Eu procuro ler pelo menos 2 livros por mês. Essa é a minha meta desde 2016, quando eu saí pela segunda vez em definitivo do país. Eu decidi que eu vou ler 2 livros por mês e eu leio de tudo um pouco, e eu acho que um livro que é fundamental, além dos que eu já citei, O Pequeno Príncipe, para a sua vida, que basicamente vai te explicar das relações humanas. Maquiavel, eu acho que é muito interessante para ti ser uma pessoa de cabeça forte e ser aquele guerreiro, botar faca nos dentes, fazer o que tem que fazer e parar de mimimi, ou ser juiz do mundo e realmente botar as mãos no óleo e trocar a peça que está com problema. Outro que é o Sun Tzu, que é a arte da guerra. E para quem é da nossa área de TI, eu vejo muitas pessoas lendo livros, Aprenda Python em 21 dias, ou então Como Ser um Mestre Jedi em 30 dias. E eu vejo... Com microserviços. Com microserviços, ou Kubernetes. E eu vejo que as pessoas, elas esquecem que uma árvore, para ela ser forte, ela precisa ter raízes fortes. E eu indicaria um livro que, para mim, mudou a minha cabeça como engenheiro, que é The Clean Code, como fazer um código realmente limpo. Isso é uma coisa que mudou a minha vida como engenheiro, e uma coisa que eu sempre indico, assim, quase que finalizando, assim, não só procure livros, mas procure fontes de pessoas que você admira. Eu procuro ler muito artigos no Medium de pessoas que eu sigo. Eu costumo escolher algumas pessoas que são pessoas que trabalham em grandes empresas, que é onde eu quero estar. Então, essa postura de seguir essas pessoas, ler o que essas pessoas estão escrevendo, entender esses trabalhos que essas pessoas estão desenvolvendo, ver as palestras dessas pessoas, me levaram a trabalhar no Google, me levaram a trabalhar na Microsoft, na IBM, na Red Hat. E meu pai, comigo, quando eu tinha uns 12 anos de idade, apareceu uma reportagem no Globo Repórter sobre a vida na Microsoft.
E o pai dizia, meu filho, você que é bom de computador, eu tinha 12 anos de idade, um dia você podia trabalhar na Microsoft. Eu disse, tá louco, pai, isso é impossível. Como é que eu, brasileiro aqui, vou trabalhar na Microsoft? E eu trabalhei na Microsoft por 1 ano e 1 mês, e eu saí porque eu quis. E isso foi muito legal, e eu deixei as portas abertas, e isso é uma outra lição também. Por onde você passa, procure deixar amigos e a porta aberta também. E tudo que você se comprometer a fazer, entregue. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente brasileiro, a gente não esquecer disso. E basicamente é isso. Eu acho que eu já falei bastante. Não, essa do Clean Code, cara, eu tomei uma que eu tinha um arquiteto, eu tinha um developer sênior, e aí um dia a gente tava conversando, que eu falei assim, tu já leu Clean Code? E eu assim, não, mas eu não sou developer, ele assim, não importa. E aí eu, vou ler essa nada. Daí eu li, cara, e puta, abriu a mente, realmente, cara. E outra, essa dos artigos, de ler os artigos, eu faço, sou igualzinho a ti, cara. Eu leio muitos artigos do pessoal do Spotify, velho. Isso é do Labs do Spotify. Vocês podiam até indicar aqui, a gente pode até botar nos comentários alguns autores, né? Do Medium. A gente pode colocar aqui para o pessoal poder acompanhar também. Vamos botar depois. Lá no Insta. Lucas, fala aí tua dica da semana. Bom, nessa pegada aí de União Soviética, Estônia, Iugoslávia, enfim, nada a ver. Mas tô lendo um livro muito bom, tô terminando agora. Desinformação, do Mihail Excelente. Excelente. Cara, esse livro, ele é muito bom mesmo, vale muito a pena. É sobre como a polícia secreta da Rússia espalha desinformação pelo mundo, ou espalhava. E, cara, sério, esse livro muda muito a cabeça também. E indico demais aí. Posso contar uma pequena historinha? Pode. Aqui na Estônia, faz poucos anos, antes de nós chegarmos aqui, que aqui existe o Mar Báltico em volta da Estônia, Finlândia, Rússia, e foi aqui na Estônia que eles descobriram aquelas baleias brancas, que tem uma cabeça bem grandona, com gadgets de espionagem com sonar, que eles têm quase certeza que foi os russos lançaram para espionar o que tinha nos portos europeus, em termos de navios de guerra e submarinos. Então, os caras aqui desse contra-espionagem é uma coisa bem comum aqui, os caras brincam assim sobre as baleias, né? Cuidado que se você viu alguma baleia e ela for branca, ela pode ser russa. Então tem até umas piadas aqui que eles contam, assim, que é bem engraçado, porque eles pegaram esses animais e eles tentaram botar em cativeiro, eles acabaram morrendo todos, infelizmente, se não me engano, foram 2 ou 3 animais, mas eles estavam, assim, judiados de treinamento, assim, forçado, e eles deram muitos choques nos animais também. Então eles acabaram falecendo, mas para ver como os russos são assim imbatíveis nessa questão de a qualquer custo eles terem informação. Incrível. E Jorge, a tua? Nossa. Pô, nada a ver com a de vocês, mas a ver com o episódio, né, cara? Eu vejo muito umas séries da DW pelo YouTube, e aí eu tô vendo uma chamada Eco Índia. Eles comentam sobre tudo que a Índia tá fazendo de revolução tecnológica, e aí tu consegue ver coisas do tipo plant food, impressão de comida, energia limpa. Cara, tem muito episódio legal, assim, que vai te abrir vai te abrir o horizonte, assim, porque eles fazem coisas que tu pensa, não, mas é a Índia fazendo, e cara, a Índia fazendo e exportando tudo isso. Legal. Pô, que episódio animal, velho. Animal. Foi animal mesmo. Cara, foi incrível. Obrigado. Desculpa pela demora, extrapolou a full, né, o tempo, mas, valeu muito a pena. E obrigado pelo convite. É muito bem-vindo para gravar o próximo também, o segundo episódio. Por que não? Uma versão 2, né? Por que não, né? Estamos aí. E para finalizar aqui, vou deixar os nossos... Pô, valeu. Eu vou deixar aqui as nossas redes. No Instagram, @pré-requisitoscast. E o nosso e-mail manda aí para contato@pré-requisitos.com.br. Marcelo, mais uma vez, cara, muito obrigado. Valeu mesmo. Foi demais. Valeu, Lucão. Valeu, Marcelo. Até a próxima, galera.